A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje nesse vídeo aqui, eu trouxe um assunto novamente que eu achei que não haveria necessidade. Já visto que hoje em dia existe um ataque à forma como se entrega o Evangelho e eu não vejo assim propagar o Evangelho de forma efetiva nesse modus operandi de sempre ter algo para denunciar, para falar de uma pregação. É como se eu fosse para ruas de São Paulo, vendo os pregadores de ruas e normatizando a forma como se fala de Jesus. Nessa infinidade de ideias, ideologias, de conceitos sobre salvação, temos sempre assim o colocar do calvinismo dentro como um exemplo-chave, como a chave hermenêutica de como pregar e como entregar a mensagem às pessoas. Bom, teve um episódio aí da pregação de Isaías 53, se não me falha a memória, do Luiz Carlos, e logo depois já de Salvador Bueno. O que eu achei interessante é que as duas pregações elas contrastam na mesma mensagem, né, de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Aí, irmãos, o que ocorre? A gente vê tantas pessoas hoje nos comentários e praticamente as pessoas estão ficando, malucas, porque uma pessoa veio e falou para mim: onde já se viu que Isaías, livro de Isaías, é Evangelho? Veja bem. Uma pessoa já comentou assim lá para desfazer do comentário do outro. Aí vem aqueles, pregação com pelagianismo, uma pregação com antropocêntrica. É a nova moda agora para criticar algumas pregações que falam do agir de Deus ou manifestados na própria escritura, né? Muitas das vezes. Só que é generalizado. As pessoas generalizam. Uma palavra, uma frase errada ou maldita, mal interpretada, a pessoa invalida toda uma pregação. E a gente vendo essa situação, eu nem ia falar disso já, né? Mas vamos falar aqui, né? Augusto Nicodemos, por exemplo, ele falou que, né, da igreja dos predestinados, que são predestinados à salvação. Ele mesmo pega e fala que as pessoas ficam falando: eu aceitei Jesus, aceitam Jesus como se Jesus precisasse dos outros. Veja a pregação. Eu vou colocar o trecho dela aí. Como se Jesus precisasse. Aí ele falou assim, e olha que a gente admira as falas, igual eu falo, eu não desmereço a pregação de ninguém por uma fala dessa, porque tem coisas que ele acerta. Mas falar que tem que mudar o jeito de chamar a pessoa, para talvez Deus possa te perdoar, né? Porque o aceitar aí para ele é como se a pessoa estivesse fazendo uma obrigação de aceitar Jesus. Entrou numa intimidade de cada um, né? Depende da mensagem que foi entregue de evangelho. Ele fala: não tem conversão. Ele vai lá: aceitei. Não, tem que mudar olha o calvinista falando. Tem que mudar a mensagem. Tem que colocar ali: talvez Deus possa te aceitar, né? Ou depois aproveita enquanto há tempo, né? Aí o cara que sempre falou mal de conta dessas igrejas, às vezes pentecostais, que falam isso, né? Veja o vídeo aí. As pessoas nas igrejas nunca demonstraram real arrependimento. E eu acho que uma das razões é a maneira como a gente convida as pessoas a se tornarem cristãos. Aceite Jesus, dê uma chance a Jesus, né? Jesus está aqui chorando, esperando por você. A pessoa diz: vou fazer um favor a Jesus. Aí vai lá na frente: tudo bem, eu aceito. Não tem arrependimento, não tem remorso. Devíamos dizer o contrário. É dizer: olha, se arrependa dos seus pecados. Pode ser que Deus lhe aceite. Pode ser que Deus lhe dê uma oportunidade. Quem sabe ainda tem tempo para você. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Aí a pessoa vem, né, temendo e tremendo. Em vez de estar vindo fazer um favor a Jesus para aceitar o bichinho que está lá sozinho, ninguém quer ele, então eu vou aceitar Jesus. Você não está fazendo favor nenhum a Jesus. É como se eles, os calvinistas, estivessem dando uma licença para Jesus salvar outros. Nessa questão toda do Salvador Bueno ter falado sobre Jesus temeu não ressuscitar. A pregação do Salvador, eu tenho minhas... E quando eu sou para bater em alguma coisa errada, eu bato. Sempre nessa questão do perdão e nessa erradicação do aceitar e do amor dentro da denominação, porque não aceita as pessoas e escolhem quem aceitar de volta para ter liberdade ou para ser membro da igreja. Isso aí, errando nisso aí, ou dando a entender uma pregação nessa parte, a falta de amor para com Deus, aí não tem saída. Eu vou atacar aqui. Eu vou defender o evangelho aqui. Agora, para uma pregação que antigamente não se falava de Jesus Cristo, não se falava de evangelho, processos de princípios de salvação, né, a base da salvação, é uma pregação que
tá bem diferenciada. Mas a pessoa vai lá, ela se alimenta da ira, talvez pela instituição, que, claro, em muitos locais eu sempre falo que eu não tô defendendo e não tô em cima de muro nenhum, porque o muro quem cria são as pessoas. Ela errou com muita gente. Tem ministério aí locais que a CCB do Brás precisa rever esses homens. Agora mesmo teve relato aí de um irmão que ficou sem liberdade por causa de um encarregado aí que ele errou num ensaio lá. O encarregado falou umas coisas que o mal, nem vou falar o nome, que o mal ia vir recolher ele. Falaram até o nome do encarregado, eu não anotei, porque eu falo mesmo. E eu achei um absurdo, que daí a pessoa veio no comentário e falou, tem esse homem mesmo, ele é assim mesmo. Então isso aí eu não vou passar essas pessoas aí dentro da igreja, né? São pessoas egocêntricas, narcisistas, existe. E os irmãos da congregação sabem que tem, né? Falta de amor e demonstração de amor vindo da liderança. Agora, ele pregou, praticamente coincidiu a mesma pregação do Luiz Carlos, né? Usou o mesmo livro ali para falar como o Luiz Carlos entregou a mensagem. Não vi problema algum nisso, né? Não tinha problema algum ali. Está sendo anunciado o evangelho, assim como outras denominações. E os absurdos que a gente vê todo dia, eu vejo em páginas aí, vindo de pastores renomados, como essa fala do Augusto Nicodemos aqui. Agora, a gente pode ver aqui nessa questão, né, que dos temores de Jesus Cristo. A gente vai ver aqui em Lucas 39, quando Jesus se afastou e foi orar no Monte da Oliveira. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. Veja, um anjo do céu veio fortalecer Jesus Cristo. Ponto. Então, Jesus na terra era o Filho de Deus e era homem. Esvaziou-se todo de si, de toda a divindade. Sendo homem, não é só olhando, é de carne e osso, tem sangue, não. Homem em sua totalidade, até os seus temores, suas angústias. Veja aqui, ele teve angústia e precisou de um anjo que veio aqui para o confortar e fortalecer Jesus Cristo, sendo homem. Não tem como uma angústia ser desprovida de medo, de temor. Normalmente a angústia, ela tem as suas ansiedades e medos, temores, e que não é pecado, porque Jesus ele não teve pecado. Não é pecado ter medo. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Veja a situação. Olha o extremo que isso chegou, né? Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exausto de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. A angústia de Jesus aqui contrastou com o temor que eles cedessem à tentação, né? Então, Jesus teve temores, Jesus teve medo. Jesus, nessa parte aí que colocaram, eu vou colocar para vocês verem, Salvador Bueno falando aí essa frase, talvez Salvador não usou muito bem a demonstração de temor de Jesus Cristo. Jesus confiava plenamente no Pai, no nosso Deus amado e adorado, nosso Pai que está no céu, confiando no Todo-Poderoso. Entretanto, ele sendo homem na terra, ele teve seus temores. O medo gera dúvida. Você tem medo de alguma coisa, você tem dúvida se isso possa concretizar. Isso é fato. Mas o medo de Jesus Cristo, os temores de Jesus Cristo, estava porque Deus é soberano sobre tudo. Deus é Pai. Quando o diabo falou para Jesus se jogar do monte e pedir para Jesus, para Deus o salvar, ele falou: não tentarás o Senhor vosso Deus. Até Jesus tinha essa interpretação, essa limitação, uma limitação. Então, Salvador Bueno podia ter usado outras palavras para mostrar os temores de Jesus, claro. Mas isso aí não dá para invalidar uma pregação inteira, irmão. É só procurar ódio, procurar raiva, procurar erros. Quando a gente quer uma evolução, quando a gente quer uma melhora, quando a gente quer que Deus verdadeiramente use dessas pessoas, transforme elas para melhorar cada dia, estão aí batendo com qualquer coisinha, qualquer coisa. Errou ali, a pessoa foi lá. Estamos tentando falar sobre procurar aprender das Escrituras. E eles vão lá pregando direto, quando não é ali, é lá, pessoas idosas, naquela idade ali, quando não é aqui, ali, tá ali. E vai errar.
Ele pode errar. Salvador Bueno mesmo falou que eles são homens, pessoas às vezes ficam procurando as falhas e eles são homens, eles erram. Ele assumiu isso um dia, porque eu também não concordo que toda palavra, todas as palavrinhas que saem da boca ali é revelado, tudo é Deus mandando, tudo é Deus. Se fosse assim, não haveria nenhum erro ou nenhuma necessidade de outro mandar achar o que ele quer ler no dia da palavra ali. Que ele não sabe às vezes. Mas, né, é uma mensagem, é uma pregação. Agora, Jesus temeu, né? Temeu porque mostra aqui da angústia e ele mesmo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Né? A gente pega aqui, ele tem uma citação de um salmo profético, Salmos 22. Vamos ver aqui, Salmo 22. Esse é um salmo profético, né? Aqui nessa tradução tá: meu Deus, por que me abandonaste? Mas algumas me desamparaste. Claro que o amparo de Deus seria não deixar ele na cruz, mas aí um homem perfeito, sendo Adão, corrompeu-se. Precisava de um homem perfeito, Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. Então não podia ser esse amparo, tirar ele da morte de cruz. Mas a gente sabe que nessa analogia, nesse pensamento de temor, isso aqui é explícito aqui. Por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Esse é um questionamento. Então quando ele falou ali, talvez, e o medo de não ressuscitar. Ora, a gente está falando aqui de uma situação extrema, ao mesmo tempo de um Jesus homem, Senhor dos senhores, que a Bíblia trata Jesus inteiro que ele é Senhor dos senhores. Até ele mesmo que rendeu seu próprio espírito. Olha aqui sobre o poder sobre a própria morte. Ele mesmo rendeu seu próprio espírito. Quanto ao que há de haver depois da morte dele, quem saberia de tudo era Deus. Estava tudo entregue na mão de Deus, toda a sua confiança, né, no que Deus ia fazer. Porém, você coloca aqui uma pregação, por exemplo, do Salvador Bueno e o Hernandes Dias Lopes para comparar. Hernandes Dias Lopes é calvinista. O calvinista, ele coloca Deus em um patamar assim linear, né, que tem o hoje e o amanhã, a predestinação. Dentro de toda essa soberania, isso que transcende o nosso pensamento, nós devemos saber que temos um Deus. Repito aqui, Salvador Bueno poderia ter usado outras palavras para expressar esse temor de Deus, esse temor de Jesus Cristo, mas Deus, né, que estava no controle de tudo, era Deus. Então Deus, Jesus Cristo, ele pediu: afasta de mim esse cálice, né? Deus meu, por que me abandonaste? Era um dia de extrema, aquilo ali tudo, ninguém consegue imaginar, meu Deus, entre os discípulos e Jesus Cristo, a tensão que era. Jesus tinha plena confiança no Pai, que tudo que ele ia fazer era pelo bem, porque o amor dele transcende o que nós imaginamos e transcende aquilo que a gente pensa de Jesus Cristo. Não temos a plena convicção de nada, não temos. Eu só peço aqui que as pessoas tenham mais compaixão quanto às pregações, e quando for realmente algo herético, né? Isso aqui, eu vendo a pregação, até deixei passar, não ia vir aqui falar nada. Mas quando vem algo extremamente herético, sim. Agora, você vê aí, né, a Hernandes Dias Lopes falando como se fosse tudo já certinho, assim. Porque para eles, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, o Espírito Santo é um Deus. Então, sendo Deus ali, ele entregou o Espírito para ele mesmo. Ele sabia que depois ele já iria ressuscitar, tinha absoluta certeza que ele ia ressuscitar, porque ele é Deus, né? E o calvinismo, ele gera isso daí, porque é tudo ordenado, predestinado, tudo marcadinho. Não existe o livre-arbítrio, né, que Deus colocou na humanidade. Não existe esse livre-arbítrio no calvinismo. Então, estamos falando aqui de um salmo que ele falou, 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Jesus citou este salmo, que ele é profético. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Eu vou pular aqui para vocês verem, quando já chega aqui no versículo 16. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuram minhas mãos e meus pés. Jesus citou todo esse salmo aqui, eu adiantei para não ficar extenso, né? Ele citou parte desse salmo porque é um salmo que contrastava naquilo que ele estava sentindo. A intolerância, irmão, ela não é assim dito de uma forma que você quer que esteja palavras de críticas construtivas,
As pessoas elas querem desconstruir hoje num mundo que tá tendo tanto ateu e ninguém tá pensando, ninguém tá nem aí com isso. A Europa já quase nem existe tantas batistas igual antes. Tá saindo um monte de gente da congregação, olha, as igrejas evangélicas estão perdendo membro. Aqui no Brasil são várias igrejas batistas fechadas. É uma esperança para os batistas, as pessoas que saem das igrejas pentecostal e vai procurar eles. Ainda com o rebatismo, que é uma fidelização nova. Mas não sei se isso é evangelho. Porque dentro de uma igreja, existe aqueles que analisam tudo e se permitem as pessoas se analisarem, vai dentro de uma igreja para louvar, e se ele não gosta da pregação, ele não pega para ele. Essa questão, irmãos, ela é muito relacionada hoje em dia pelo ego das pessoas. Ali eu não aprendi nada. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, ela falou, dentro da pregação, eu não sabia nada, eu não sabia que Jesus, mal sabia direito que Jesus morreu por nós. E é verdade, muita gente é assim. Que sem ele nós não conseguimos conquistar a salvação. Nem por obras, nem por nada. Mas é ele, através da fé dele, que nos regenera e nos transforma, mostrando o que ele é, sendo como, procurando ser como ele, buscar ser igual a ele, que nós produzimos obras e que essas obras têm que transparecer como luz ao mundo. Agora, eu não sei se é válido você ficar com críticas ácidas muitas das vezes e criticando com nomes pejorativos as pessoas, quando você falha um pouco o argumento ou aquilo de poder de persuasão, você começar a jogar nomes e achando as pessoas aí, né, colocando nomes, adjetivos para desmoralizar alguém, né? Mas é isso aqui, irmão. Aqui, só vou colocar aqui para vocês Mateus 27, versículo 46. A palavra de Jesus. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui, se não for temor, né? Se não for medo, eu não sei. E aí, vem aí Hernandes Dias Lopes falar que Jesus não teve medo. Ele não manifestou medo, ele não manifestou medo, ele não manifestou medo. Nem dúvida, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele não tem medo dos homens, tinha medo do que os homens poderiam fazer. É justamente isso que nós estamos falando. Mas o medo dele, o temor dele, era do próprio pai, né? Porque ele indagou o pai, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Então é algo muito incerto e não temos a plena convicção de nada, como eu falei. Mas não dá pra gente ficar aqui, irmãos, fazendo de tudo para desmerecer quando não é preciso, porque as pessoas... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, como funciona. Eu tenho você tem seu filho. As pessoas, se você quer instruir alguém, lançar o evangelho sobre uma denominação, o bom seria que fosse por todos, não pegar uma denominação só para ficar, né? Porque eu entendo dela, ok. Mas quem entende as escrituras consegue lançar mensagens para as outras, que é evidente o que elas praticam. Por que não pegam tanto no pé mais do espiritismo, do catolicismo? E é evidente que quem pegou tanto no pé desses nunca os derrubou. E você está mesmo preocupado com homens, com as pessoas que estão ali dentro? Teve aquela questão do Salvador Bueno falar para a irmã, por favor, padre, né? Pediu por favor, que o ancião que ia orar. Depois ele explicou e pediu perdão. E as pessoas estão usando isso para atacar uma coisa que sempre foi assim, a liturgia do culto. Eu não sei que a pessoa quis orar num culto online. Se não sabia, ele explicou. Mas será mesmo que essas pessoas estão preocupadas com a irmã? Ou é só para atacar a instituição? Na hora errada? Se você tem um filho que, né, às vezes é mais jovem ali dentre eles, e o outro tá ali vendo a forma como você repreende, ou ele não fez algo tão grave, você vai lá e xinga, e repreende, e fala. Às vezes até com nomes pejorativos. Estou falando aqui de uma crítica que você faz dentro da própria família, tá? E que ela seja construtiva. Aí ele vai lá e faz algo mais grave, sei lá. Às vezes a criança faz qualquer coisinha ali e a mãe tá xingando. Aí ele vai lá num salão de cabeleireiro, não sei, começa a pegar até a tesoura do cabeleireiro, começa a fazer a sua bagunça. Aí a mãe não fala nada. E é o que eu vejo. Às vezes acontecem umas coisas aí no interior, algumas falas, algumas questões, a pessoa não, sabe, tá nem aí. Não corrige, não fala no seu canal, no seu vídeo. Mas aí vai lá no culto online, agora você viu isso aqui, rapaz?
E a mensagem, em um contexto geral, ela foi boa. Ela foi uma mensagem. Uma mensagem. Você consegue ver um livro inteiro, muitas das vezes, aí de teologia, aceitar que tem que estudar teologia, ver todo o livro ali. Não tem nada errado no livro. Mas às vezes um artigo ali que você leu, a mensagem foi boa do artigo, mas aí ali dentro teve coisas falhas dentro do artigo, deixa passar. Agora dentro de uma pregação ali da pessoa, você tem que ficar catando essas coisinhas aí pra desmoralizar a mensagem no geral. Eu não sei. Pode ser que as pessoas não gostem, mas eu não quero mais isso pra mim. Quero denunciar aqui os fatos que acontecem, que eu nunca concordei, né? Essa questão muitas das vezes hipócrita, muitas falas hipócritas. O Luiz Carlos pregou aí sobre essa questão do filho pródigo. Alguns falaram assim, é hipócrita porque não recebe. Que eu sei que tá melhorando. Se não melhorou pra alguém, denuncia. Se não aconteceu pra você, vai lá e denuncia mesmo. Não tenha dó. Agora, se não houvesse essas mensagens, as pessoas também iam criticar. Se ele não fala que as pessoas devem aceitar as pessoas de volta, sem ficar como o irmão mais velho, criticando, ainda ele falou que Deus dá até o Espírito Santo. Um trecho que eu fiz, que eu tirei, foi o dom de línguas, porque não ia caber no shorts que eu fiz. Ele falou que Deus daria até dom de línguas, Espírito Santo, para quem volta. Enfim, isso aí é a demonstração que é a mensagem do filho pródigo. Agora, se eles vão lá, faz essa disciplina maluca, muitas vezes que a pessoa reconheceu o seu erro e eles querem ir lá disciplinar de forma desumana, sem amor, eles vão comer da própria condenação. Eu sei que vai chegar uma hora que nenhuma pregação mais vai estar certa. É pelagianismo, é antropocentrismo, é tal coisa, é porque pregou o Velho Testamento. E a gente vai ficar nessa discussão. E o teor da mensagem do evangelho em si vai ficando ofuscado. De tanta intriga, tanta raiva, tanto discurso de ódio e acidez nas críticas. E ele alimenta essas pessoas. Que a hora que você for pregar o evangelho, você não atrai nem 2% do seu público para ouvir a mensagem. Porque o público está sendo alimentado por outras coisas. Preste bem atenção. Deus abençoe grandemente. Se inscreve no canal que não é inscrito. Se inscreve no canal do Medita Fé. Até o próximo vídeo. Curte aí e compartilha. Deus abençoe grandemente. Graça e paz verdadeira no coração de todos.